pouco tempo, médicos norte-americanos afirmaram ter curado um bebê que nasceu com o vírus HIV. Também já está em teste uma vacina que poderia substituir os remédios usados atualmente e que causam fortes efeitos colaterais. Seria o fim da AIDS? Os médicos e cientistas brasileiros não são tão otimistas e preferem falar em tratamento e prevenção. Esta é a estratégia usada pelo Brasil desde os anos 80, que vem dando certo e servindo de modelo para outros países. Aí o meu diagnóstico pela infectologista, na época, 6 meses de vida. Se eu quisesse viver, eu tinha que buscar meios de sobrevivência, né? Então, assim, isso nesse período de 6 meses, eu posso dizer a verdade, que aí foi onde eu perdi todo o rumo de vida. Porque eu achei que realmente era 6 meses que eu ia ficar. Final da década de 70, início da década de 80. Começam a aparecer nos Estados Unidos, Haiti e África Central os primeiros casos de uma doença desconhecida, um vírus que levava à morte em poucos meses. No Brasil, a primeira vítima da doença morre em 1980, 3 meses após os primeiros sintomas. A doença, classificada 2 anos depois, era a AIDS. Enquanto a epidemia crescia e assombrava o mundo, o Brasil saiu na frente e criou em 1986 o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. A epidemia, quando ela chega no país, e ela tem os seus primeiros casos aí por volta dos anos 80, 81, especificamente, ela já vai tendo uma resposta bastante precoce. Ela inicia uma resposta no estado de São Paulo, com profissionais de saúde, movimentos sociais, em seguida o próprio governo estadual, e na sequência, 3 anos depois, é instituído também uma coordenação nacional para poder ter essa resposta capilarizada por todo o país. Na virada dos anos 80 para os anos 90, 10 anos após os primeiros casos de AIDS, a Organização Mundial de Saúde já anunciava que 10 milhões de pessoas estavam infectadas pelo vírus HIV no mundo. Pela TV, as pessoas assistiam assustadas à doença e morte de artistas famosos, como o cartunista em fio e os cantores Freddie Mercury e Cazuza. E foi nesse contexto do medo que Claudinei Alves descobriu que tinha o vírus em 1990. Eu descobri porque eu fazia parte de um grupo de risco na época, né, nas décadas de 90, que era considerados homossexuais, usuários de droga injetável, que no meu caso eu contraí o vírus HIV fazendo uso compartilhado de seringa e agulha. Soro positivo há 23 anos, Claudinei já enfrentou uma tuberculose que o deixou de cama por mais de 1 ano. Mas o mais difícil de enfrentar foi o preconceito. Fiquei totalmente sem chão no momento do diagnóstico, né? Depois fiquei mais sem chão porque perdi emprego. Fiquei mais sem chão porque perdi meus amigos e a parte da minha família. Enquanto os casos no Brasil cresciam, a falta de informações dificultava o tratamento. Quando eu comecei tomando AZT, eu tive vários companheiros e amigos que morreram pelo excesso de AZT que estava ingerindo na época, que achava que tomasse quantidade maior de medicamento, eliminava o vírus naquele mesmo momento, né? E isso não aconteceu. Auge da doença, auge do preconceito, mas também início de uma história de destaque internacional do Brasil no combate à AIDS. Em 2001, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a distribuir gratuitamente os antirretrovirais aos portadores de HIV. 2 anos depois, passou a produzir o AZT, o primeiro medicamento usado pelos médicos na tentativa de cura e controle da AIDS. No final da década, o Brasil já disponibilizava gratuitamente 15 medicamentos contra a AIDS e investia fortemente em campanhas de prevenção, tanto que em 2003, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS foi considerado uma referência mundial por diversas agências de cooperação internacional. Aqui no Brasil, desde o início também, foi se consolidando a união entre a prevenção e a assistência, junto com o pilar dos direitos humanos. Então, esse tripé, direitos humanos, assistência e prevenção, foi o que deu à resposta nacional uma maior efetividade. Então, não dá para você pensar em
em tratar as pessoas se você também não oferece prevenção para as demais, para evitar novos casos. Ao mesmo tempo, não é só prevenindo, você tem que prevenir, mas também oferecer o cuidado necessário para as pessoas. No momento em que se imaginava que não era factível acontecer, o Brasil incorporou isso como política pública e, ao longo do período, nós vemos hoje a política de tratamento da AIDS no nosso país como uma política de Estado e não mais de governo. Isso é muito bom, porque dá uma garantia da sustentabilidade, inclusive no financiamento. Hoje o Brasil se destaca especialmente na área de tratamento. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, é uma das unidades referência em AIDS no Brasil. O Emílio Ribas hoje participa de protocolos internacionais. Você descobre um remédio, um centro de pesquisa mais avançado descobre o medicamento, passa pelas fases de investigação e quando entra na investigação usando já voluntários, o Brasil é um dos destaques. O Emílio Ribas faz parte de praticamente todos os protocolos, porque nós temos tradição em pesquisa e porque nós sabemos pesquisar e temos pacientes. Como Emílio Ribas, há centros de referência em AIDS espalhados por todo o país. Este aqui em Brasília atende cerca de 12 mil portadores de HIV por ano. Os pacientes recebem atendimento médico e psicológico e são acompanhados por uma assistente social. Quando o exame é reagente para HIV, ela é primeiro acolhido por uma enfermeira, né, que vai receber, fazer toda a história, né, vai dar um primeiro apoio, né, que a gente fala aconselhamento pós-teste, né, conversar um pouco com ele. E vai solicitar os exames de rotina e fazer uma primeira avaliação assim, se ele precisa de um médico urgente, caso ele esteja com alguma manifestação da doença, ou se vai ser agendada a consulta para o dia que tiver vaga, né? E se ele precisa ser oferecido também a consulta com psicólogo, né? Se ele precisar, muitas vezes o mais urgente é o psicólogo, né? Mais do que o médico. Né? E aí ele vai ficar com a consulta agendada no dia certo para vir começar o acompanhamento médico. Nas farmácias dos centros de referência, os pacientes podem retirar os medicamentos que combatem o HIV. O Programa Nacional de Combate à AIDS distribui 20 tipos de medicamentos que são combinados entre si de acordo com a necessidade de cada pessoa. Essa combinação é conhecida como coquetel anti-AIDS. No Brasil, a distribuição gratuita dos medicamentos a todos os portadores de HIV é assegurada, inclusive, por lei. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma lei que diz que o governo federal é responsável para oferecer para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS e que precisam da medicação, esta medicação de forma gratuita e universal. E a melhor medicação existente no momento. O tratamento brasileiro tem sido tão eficaz que estamos ensinando outros países como chegar lá. Alguns países africanos já adotam um modelo brasileiro para reduzir o contágio do vírus de mãe para filho durante a gestação. Isso vem dando resultado porque, com o tratamento, a carga viral das grávidas diminui e o contágio fica mais difícil. Eu coordeno o projeto de assessoria de AIDS e endemias de Angola. E o número de angolanos, quando nós iniciamos esse trabalho há 11 anos atrás, que transmitia o vírus de mãe para filho, não era um número conhecido, não havia estatística. Então, nós usamos os números africanos, que variava de 25%, 30% e 35%. O que eu estou dizendo? Que cada 100 mulheres HIV positivas, 35 transmitiam para os seus filhos. Com esse projeto que foi feito entre esse grupo de brasileiros e as autoridades angolanas, onde nós conseguimos intervir, isso caiu para 1,3%. Então, é um número que muda a história. Mas o tratamento sozinho não é capaz de conter a doença. Por isso, o Brasil investe em prevenção e pesquisas. A distribuição gratuita dos medicamentos, por exemplo, só é possível porque o Brasil produz alguns dos remédios, o que torna o tratamento mais barato. É interessante que hoje eu consigo tomar menos medicamento, menos comprimido diário, porque no início, quando eu comecei só com AZT, eu tomava 2 cápsulas, depois que eu fiquei com tuberculose, eu tomava 32 cápsulas por dia. Esses 3 aqui são os antirretrovirais, né, que eu tomo, e aí eu coloco eles assim, ó, nessas coisinhas aqui. Quando eu viajo, igual quando agora eu fui para São Paulo, aí eu coloco eles assim, já tenho aqui. Aqui é o que você tem que tomar um dia.
É o que eu tomo por um dia. Todo dia, às 11 da noite, eu tomo isso aqui. Eu tomo 2 desse, um desse, mais um desse, né? Que é a minha vitamina, que eu tomo repositório vitamina. Aí todo dia tem esse. Nos dias de hoje, a realidade de quem tem AIDS é completamente diferente. Passado o momento crítico da doença, as pessoas que convivem com o vírus HIV já conseguem ter qualidade de vida graças aos novos tratamentos. Mas o contágio e a falta de prevenção, principalmente entre os jovens, ainda preocupa. Até hoje, assim, ainda tem gente que me conhece e não sabe, por incrível que pareça, tem pessoas que acabam de me conhecer e não sabem. Né? Aí quando elas entram no meu Facebook, às vezes vê aquele tanto de coisa que eu coloco, né? Porque eu bem atuante lá no Facebook com relação à prevenção, DST, AIDS, um monte de coisa. E aí o pessoal olha e fala assim, ué, João, você é positivo? Eu falo assim, sou, hoje já falo com muita naturalidade, né? O pessoal, nossa, gente, eu nunca imaginei. Aí eu falei, pois é, nunca imaginou por quê? Aí lá, nunca imaginei porque você não parece que você tem HIV. Eu falei, uai, e parece? Alguém parece que tem HIV? Hoje em dia já não tem mais isso, né? João Neto descobriu que era soropositivo há 4 anos em um exame de rotina na academia. Olha, a sensação é que o mundo está acabando, assim. Eu pensei que eu fosse enlouquecer, eu pensei que fosse morrer em 3 meses, eu me desesperei, chorei muito. Eu contei para minha mãe primeiro. Aí eu levei as informações para ela, né, uma pasta que eu tenho até hoje com todos os meus exames e informações. Aí levei para ela, expliquei para ela o que tinha acontecido. Antes de falar que era HIV, ela já pensou assim, ela já falou, é câncer, é leucemia? Eu falei, não é, é HIV. Aí ela parou e ficou assim, chocada. Aí eu fui e falei, olha, mas fica tranquila, porque eu fiz isso, já fiz isso, eu tô tratando, eu já tomei vacina. Pro meu pai foi mais tranquilo, porque meu pai é uma pessoa um pouco mais distante, um pouquinho mais distante, assim, foi um pouco mais fácil de contar. Mas ele falou, como assim, você tá se cuidando, o que tá acontecendo? Ele ficou mais cheio de perguntas, a minha mãe ficou mais parada, estática, assim, eu acho que em choque. E ele começou a perguntar, e eu falei pra ele que tava tudo bem. E hoje todo mundo já se adaptou a essa vida, né, de cuidados, né. Passado o choque inicial, João Neto percebeu que poderia conviver com o vírus. Então a vida de uma pessoa, de um positivo, não é normal. Ela tem as suas restrições, porém eu posso viver muito bem, muito saudável. Eu faço a minha academia, eu posso viajar, eu adoro viajar. Então a gente viaja, aí leva os remédios, né, que eu carrego os meus remédios todos assim juntinhos para poder saber a quantidade certa de tomar e na hora certa. O celular, toca 2 celulares no alarme para um não acabar a bateria e esquecer. A mudança na vida dos portadores de HIV foi possível por causa do uso de drogas mais modernas. Mas esses remédios têm um custo alto. Por isso, para garantir o acesso dos pacientes aos antirretrovirais, o Brasil passou a produzi-los. Em 2001, o Brasil ameaçou pela primeira vez quebrar a patente de remédios contra a AIDS, mas acabou negociando com a indústria farmacêutica internacional a redução no preço dos medicamentos. Em 2007, houve efetivamente uma quebra de patente, quando passamos a produzir o Efavirenz. À medida em que o Brasil produz medicamentos, e principalmente utilizando laboratórios estatais, garante uma sustentabilidade. Numa crise internacional, por exemplo, né, em que houver deficiência ou falta de insumos, por exemplo, ou dificuldade de importação, o Brasil produzindo localmente, principalmente o Estado Nacional produzindo, isso nos garante a sustentabilidade, ou seja, a saúde como um princípio, né, intrínseco de dever do Estado. Hoje, os laboratórios brasileiros produzem 9 dos 20 medicamentos usados no tratamento dos pacientes com HIV. Além disso, já estão doando remédios para outros países. O Brasil começou a fornecer para vários países cerca de 100 tratamentos, que é pouco. Ao longo dos anos, alguns dos países já não solicitam mais essa doação de medicamentos e já tem dentro da sua própria estrutura organizado também essa disponibilização de medicamentos. Alguns a gente ainda permanece com a doação, ampliando até. Passou-se de 100 tratamentos para cerca de 4 mil, 5 mil. Hoje a gente tem cerca de 31 mil tratamentos que o Brasil doa para vários países. O Brasil vem atuando ainda no incentivo à produção de antirretrovirais em outros países. O
O Laboratório de Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz trabalha em um projeto para implantação de uma fábrica de antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique, na África. Os principais objetivos são a transferência de tecnologia e capacitação daquele país na produção e controle de qualidade dos medicamentos. Aliás, o Brasil desenvolve parcerias de combate à AIDS com 10 países. A parceria mais antiga é com a França, que começou lá no início da luta contra a AIDS, em 1990. São realizados anualmente seminários Brasil-França, onde esses convidados, né, podem apresentar aquilo que de mais novo está sendo tratado em cada um dos países. Ao mesmo tempo, a gente promove, dentro dessa parceria, estágios de pesquisadores, sociedade civil na França, na área de laboratório, na área de direitos humanos com a sociedade civil, na área de gestão, dentro das estruturas governamentais dos dois países. Então, nesses intercâmbios, eles vão desde trocas de experiências, de expertises, que vão desde a logística de medicamento, logística de distribuição de insumos de prevenção, qualificação de profissionais para atendimento das pessoas, adesão. Além do governo, a sociedade civil participa ativamente no combate à doença e é um parceiro importante para o sucesso do programa. Hoje, se a gente observar, hoje o que a gente tem uma política pública de saúde focando a AIDS foi através da militância de quem vivia com HIV e que morreram. A maior parte de que iniciou essa militância e que fortaleceu essa política hoje que nós temos no Brasil, que se considera uma política de primeiro mundo, né, na questão do tratamento, foi através da militância, da sociedade civil vivendo com HIV, lutando por seus direitos e garantindo a qualidade de vida de quem estava vivendo com HIV. O Claudinei Alves é uma dessas pessoas que transformaram a dificuldade em luta. Ele é agente comunitário redutor de danos. Trabalha orientando pessoas que, como ele, contraíram o vírus HIV compartilhando seringas e agulhas no uso de drogas injetáveis. No momento que eu comecei a ter adesão ao tratamento, além da adesão ao medicamento retroviral que eu tomava, eu comecei a ter adesão com a rede de serviços que me dava apoio, que era psicólogo e assistente social. Aí, um momento, a assistente social virou para mim: Ney, olha, tem um programa do Ministério interessantíssimo que é um perfil do sujeito como você. Um sujeito que estava envolvido com a questão do uso da droga, contraiu o vírus do HIV e que hoje vem se fortalecendo ao ponto de se autocuidar, não se reinfectando e não transmitindo. Aí eu achei aquela proposta inicialmente formidável, né? Aí me empoderei desse tal do programa, redução de danos, né? E aí, como eu já tinha esse trabalho junto com os meus amigos que eu digo assim, pessoas de convivência próxima de mim, que também tinham situações de risco por fazerem uso de drogas ilícitas, por fazer sexo sem uso do preservativo, né? Aí eu comecei a passar esse cuidado. O meu trabalho hoje, além de eu militar com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, também incorporei o movimento de pessoas vivendo com HIV, né? Para trabalhar não só a prevenção, mas também o cuidado de sobreviver com o vírus HIV. E é a sociedade civil quem cobra do governo eficiência nas políticas públicas. Tanto que, nos últimos anos, os movimentos sociais têm observado com preocupação o que chamam de retrocesso nas campanhas de prevenção contra a AIDS. A partir de pressão de determinados grupos, né, as decisões de caráter científico são revistas, né, e, eu diria, o caráter teológico, não é, ferindo frontalmente a laicidade do Estado, tem sido um importante retrocesso observado no Brasil. A ONU tem se manifestado, a sociedade tem se manifestado e vemos com preocupação. Isso poderá, sim, fazer com que o Brasil cada vez mais perca, né, a sua condição de vanguarda. Né? O Brasil, inclusive, era vanguarda na questão da prevenção, através do preservativo, através da mobilização social, da participação da sociedade civil e, acima de tudo, do envolvimento de populações mais vulneráveis, né? Como a população LGBT, por exemplo, que é a prioridade,
científica para investimento, e nós vemos hoje realmente um retrocesso inclusive que cria dificuldades para o Brasil do ponto de vista de cumprimento, né, da Declaração de Direitos Humanos. Nós notamos no Brasil hoje uma certa acomodação do ponto de vista do entendimento da AIDS como um problema equacionado. Na realidade, não está equacionado. Os avanços e os logros, né, observados, eles só se mantêm ou só se mantiveram no passado porque a política foi mantida de modo bastante consistente e firme. E com a melhora na vida dos soropositivos, a luta contra a AIDS ganha um novo desafio. Sem o medo inicial, os jovens têm deixado de lado os preservativos, arriscando-se ao contágio. Hoje ainda muitas pessoas acham que vai acontecer ainda com o outro. Então muitas pessoas ainda se sentem fora dos grupos que não tem grupo de risco. Todas as pessoas são vulneráveis na medida em que adotam posturas de risco, atitudes de risco, comportamentos de risco. A gente tem uma disponibilização enorme no Brasil. O Brasil acho que é o país que mais adquire, acho que é o primeiro país que adquire um quantitativo de preservativos e distribui cerca de 500 milhões de unidades de preservativo gratuitamente por todo o país. Só que o uso do preservativo ainda não acontece de forma consistente. O jovem acha que essa doença acabou. Então, usar camisinha está fora, é off, não faz parte do dia a dia. Exposto. Eu tenho visto pessoas, jovens, muito bem formados, cultos, bem planejados, que se expõem. E você pergunta, não é possível, depois de tanta informação, de tanto que nós falamos sobre isso, você não sabia? Mas na hora rolou. Como rolou? Não é? Então, eu insisto nisso. Não se discute as preferências, eu discuto comportamento sim, e discuto proteção do indivíduo e do parceiro. Apesar de enfrentar problemas e desafios, é fato que as políticas adotadas no Brasil no controle e tratamento da doença têm dado resultados. Resultados e esperança de vida para o Claudinei e o João Neto. E o meu futuro é poder levantar e ver o sol nascer. Eu já estou me casando oficialmente, a gente vai se casar até em abril do ano que vem, 2014 a gente vai se casar, a gente já está organizando tudo. A gente quer adotar um bebê, um garoto, sei lá, né, uma garota. A gente quer viver mesmo normalmente, como qualquer pessoa viveria. É a coisa que eu não conseguia há pouco tempo atrás, eu não conseguia me imaginar velho, assim, mas aí agora a gente já brinca falando que a gente vai envelhecer junto, já vamos fazer cruzeiro quando a gente tiver velhinho, vamos fazer cruzeiro, fazer cruzeiro juntos. Mas eu já consigo sim, me imaginar velho, mais velho, aposentado.